Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento aqui pela sua TV Urbana, canais 55 da TV Aberta, cobertura em toda a região metropolitana de Porto Alegre e canal 11 da NET aqui em Porto Alegre, mais de 200 pontos de captação na capital dos gaúchos. Lembrando que esse programa também é exibido pela Poa TV, canal 6 da NET, segundas-feiras, 20 horas e 30 minutos, e aos domingos, uma reprise lá na Poa TV, 8 horas e 30 da manhã. Vamos ao nosso espaço de opinião. Dias atrás, a presidente Dilma esteve por aqui e anunciou investimentos no Rio Grande do Sul de quase 7 bilhões de reais. Vamos com calma. Os governos, de modo geral, e o atual federal, de modo particular, têm em seu DNA o cacuete de prometer o que não vai cumprir. E faz isso sem nenhuma cerimônia, nenhum constrangimento. Explico. 2014 é ano eleitoral e as promessas atingem diretamente o calendário do ano que vem. Já cansei de governos que ou culpam o passado pela ineficiência ou o governo para o futuro, nunca assumindo sua responsabilidade presente. Fácil de constatar. Toda vez que se exige uma solução para algo que está errado, ouvimos ou estamos vendo, estamos estudando, pretendendo, pensando o governo do gerúndio, nunca do presente. Não nos enganemos, de novo, tais projetos que são importantes na infraestrutura regional e de nossas áreas urbanas são para enganar os bobos. Lamentavelmente, a gente tem que concluir desta forma. Lamentavelmente. Até quando? Celulose Rio-Grandense, há 40 anos contribuindo para o crescimento do Rio Grande do Sul. Celulose Rio-Grandense que patrocina aqui o comentário do ex-governador Germano Rigoto. E a Sulgás, há 20 anos, distribui e comercializa o gás natural, uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável, mais prática e segura. Com muita alegria, estou recebendo aqui, nos nossos estúdios da TV Urbana, publicitário e especialista em marketing, Guinter Staub. Guinter, que prazer. Tudo bem. Tempos eu estou querendo te trazer aqui no programa, né? Muito As agendas, às vezes, não combinam. Mas, de qualquer maneira, eu conheci o Guinter Staub lá na... Vou falar um pouquinho da década de 70, Metropolha, diretor da Metropolha, um camarada que tem uma especialidade também na questão urbana, né, Guinter? É, isso aí, é verdade. Como é que tu está vendo, assim, depois de tanto tempo, assim, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Guinter? Olha, eu ontem ainda tive uma reunião. Há 41 anos, quando eu era presidente da DVB, a gente criou o Prêmio Exportação para estimular a exportação, etc, etc. E este hoje é o prêmio mais antigo e provavelmente o mais importante prêmio aos exportadores brasileiros. Bem, então eu estava lembrando o seguinte, há 41 anos atrás, nós tínhamos o Porto de Porto Alegre que funcionava, hoje não funciona mais. Nós tínhamos o Porto de Estrela sendo implantado, o Porto de Rio Grande sendo criado o Superporto. Nós tínhamos ferrovias, hoje nós temos 20%, 30% do sistema ferroviário que nós tínhamos. O sistema Guaíba, Lagoa dos Patos, sempre tinha navios caminhando. E o sistema rodoviário era aquele suficiente para a época e o nosso aeroporto era suficiente para os tipos de aviões que na época frequentavam os aeroportos. Muito bem. O que aconteceu? O Porto de Porto Alegre não funciona mais, quer dizer, tem aí um ou outro naviozinho de vez em quando. A maioria encalhados ali. O sistema Guaíba, Lagoa dos Patos, é um deserto aquático. Eu caminho ali na Vila Assunção todas as manhãs, às 6h30, 7 horas. Dificilmente eu vejo um navio. Aliás, hoje de manhã tinha um barquinho à vela ali, navegando ali. Então é um deserto aquático aquilo ali. E eu não entendo, com safra de soja, os caminhões parados por aí, andando, por que não se utiliza o Porto de Porto Alegre para embarcar soja? Mas tudo bem, é melhor em Rio Grande, que é mais longe, etc. E tal, e mais o Porto de Rio Grande, de Estrela Lajeado, que aliás é administrado por uma pessoa do Nordeste, que não é nem daqui. Então o sistema de navegação piorou. O sistema ferroviário
Foi aniquilado. Praticamente aniquilado. Tem uma outra coisinha aí, uns 20, 30% do que nós tínhamos há 41 anos atrás. O aeroporto nosso, mudaram os equipamentos, eles precisam de mais pista, nós não temos pista. Hoje eu ainda li que faz 16 ou 18 anos que o governo promete instalar um equipamento para subir e descer na serração e até hoje não aconteceu. E dele promessa e dele promessa. O sistema rodoviário, o que aconteceu? Pouca coisa. Nós tivemos a duplicação a surgimento da Freeway, depois de lá para cá não veio praticamente mais nada. A ponte do Guaíba está aí, a qualquer momento pode ser problema. Se duplicaram uma ou outra estrada e no último ano se acrescentaram alguns quilômetros de estrada duplicada lá, especialmente Pelotas Rio Grande, estão trabalhando um pouco aqui em Porto Alegre Pelotas e assim por diante. E, na verdade, o que aconteceu? O número de automóveis de 41 anos para cá e de caminhões multiplicou por 20, eu não sei por quanto, é uma coisa fantástica o que nós temos de veículos circulando no Estado. O governo federal estimula cada vez mais o surgimento de veículos. A nossa produção, o sistema de silagem, de guardar a produção agrícola está parado e também, eu diria que falido. E onde é que é feito o depósito e a silagem dos grãos? Nos caminhões. Os caminhões são os nossos armazéns gerais, os nossos silos porque eles estão aí andando e fazem filas de quilômetros nos portos. E eu tenho pena dos caminhoneiros, porque eles estão lá parados, e os donos de caminhão e assim por diante, o próprio agricultor. Ou seja, o que aconteceu? O nosso custo de logística no Rio Grande do Sul está na ordem de mais ou menos 18%, 19%, quando devia ser 6% ou 7%, nos Estados Unidos é 6% ou 7%. Então, o que aconteceu nesses 41 anos? O Rio Grande piorou, estagnou. Aí nós temos seca. De cada 10 anos, 6 ou 7 anos nós temos seca. Ciclo. Seca. E no inverno nós temos chuva, temos enchente. Então, o que se vê no inverno? Os flagelados que perderam a sua casa, é lamentável, é trágico ver as pessoas perderam a sua casa, seus móveis, estão na rua, etc, etc. Né? Então temos excesso de água no inverno. E o que acontece? Como nós não armazenamos a água quando há excesso de água, no verão nós temos seca, falta de água. Aí o produtor se queixa. Aí o produtor se queixa, mas não é só o produtor. Por exemplo, o São Leopoldo e aqueles municípios ali é banhado por um rio que dá enchente. Quando tem enchente, ele dá enchente. No entanto, em dezembro de 2012, até o início de janeiro, eu acho, nós tivemos um racionamento de água. Nós estamos do lado do rio. Quer dizer, uma coisa lamentável. Quer dizer, provavelmente não terá água suficiente para a indústria e assim por diante. E nós queremos fazer industrialização de que jeito? Então, eu acho que todos nós, pessoas físicas, nós dois, você que nos ouve, o governo estadual, o governo federal, os municípios, as entidades de classe. O nosso amigo ex-superintendente do SEBRAE, que está aqui também nos assistindo, né? Também, todos somos responsáveis. Carlos Alberto Manzoni Rico. Todos nós, por alguma razão, não trabalhamos. Eu trabalho para burro em função dessas coisas, para ver se muda, mas não tive força para ajudar a modificar isso, infelizmente. Então, há uma estrutura, até aí alguns dizem que isso é o Rio Grande do Não, que quer fazer qualquer coisa, o pessoal, primeiro, a turma do não que é contra, porque se alguém vai bem, ele... Até teve uma socióloga e pesquisadora, minha amiga, que há muitos anos me visitou lá na agência, e me disse assim, me diz uma coisa, tu está indo bem na vida? E tá, tô bem. Tu está preparado para ir bem na vida? Eu digo, porra, eu? Beleza, está indo bem e tal. Porque quando as pessoas começam a ir bem, tu tem que te preparar para ser corno, viado, vigarista, ladrão, sem vergonha, estuprador. Tu tem que te preparar para todas essas coisas, porque as possibilidades. Pessoas os invejosos vão falar mal de ti. E
vão botar defeitos em ti que tu nem imagina que tu tenha, ou que tu pudesse ter um dia. É o Rio Grande do Sul Então, do não. Esse é o Rio Grande do não. Até a DVB lançou É. o Rio Grande do sim recentemente, aquela coisa toda. Mas nós temos que olhar para frente, o que passou, passou. Eu vejo com bons olhos a iniciativa do presidente da Fiergs, o Heitor Miller, que contratou uma consultoria internacional por conta da Fiergs e diz, vamos fazer um projeto para um novo aeroporto. Ele apresentou isso recentemente, houve críticas, etc, etc. Mas foi alguém que diz, olha aqui, eu tenho uma proposta, está aqui, vamos fazer isso. Agora, ele semana passada apresentou aí no Conselho de Desenvolvimento do Estado uma proposta das 3 entidades industriais de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, propondo soluções para o problema logístico, para o problema estrutura, desenvolvimento, estrutura, etc. Quer dizer, eles estão propondo soluções, certo? Se são legais ou não. A verdade é que as pessoas, antes até de examinar, muita gente que nem examinou, não tem nem condições técnicas de examinar essas propostas, criticou. Quer dizer, uma vez um chefe meu me pediu um projeto, eu apresentei o projeto para ele, e ficou ali em cima da mesa dele, eu fui lá várias vezes, ele não disse nada, eu disse, o senhor leu, o que o senhor achou do meu projeto aí? Ele deu uma gargalhada e disse, não li e não gostei. E assim, né? É o que, em geral, as pessoas fazem. Guinter, me diz uma coisa, Sim. na semana passada, a presidente Dilma esteve aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E anunciou uma série de projetos, 7, 8, 10, em torno de 7 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Você não acha que é oportunismo, que é falta de ter o que fazer, é uma irresponsabilidade, não só da presidente, mas dos governos, de anunciar projetos, e a coisa só para o futuro. Especialmente esses projetos anunciados, eles começam tudo o ano que vem. E o que é o ano que vem? É ano eleitoral. E aí? Eu até mencionei há pouco que o sistema que possibilite pousos e decolagem no Salgado Filho já vem sendo anunciado como sendo inaugurado há 16 ou 17 anos. É verdade. Quer dizer, isso aí é uma verdade. Aí vários governos prometem coisas, não é só este, eles prometem e as coisas não saem, né? Infelizmente. Por que não saem, eu não saberia dizer. Uma coisa que eu quero colocar a respeito disso, é que nós gaúchos, eu pergunto quem não tem soluções para a segurança, que meu amigo lá falou, quem não tem soluções para a saúde, para a educação, para a segurança, etc, etc. Os diagnósticos são feitos por todo mundo, pela população, por você que me ouve aqui e que anda na rua, anda de carro, viaja, precisa transportar mercadorias, produtos, que precisa haver melhoria de tecnologia nas indústrias, na gestão da coisa pública, não é? E, no entanto, não vê, né? Então, nós, usuários, sentimos na pele as coisas que não funcionam, né? Então, o diagnóstico não falta, tem que fazer. Nós temos que fazer e fazer. Esse é o nosso desafio. Normalmente os governos, quando são cobrados, dizem, não, estamos estudando, estamos preparando, estamos vendo, vamos fazer. É um governo de futuro. Agora, eles criticam o passado, normalmente é a herança maldita e tal, mas não fazem nada para mudar isso. Pois é, mas todos eles dizem que estão estudando. Já viu quanto estudioso que tem nesse país? Só estudioso. É uma quantidade gigantesca de estudiosos. Como é que está o tal projeto? Estamos estudando. Estamos vendo, Gerúndio. Estão estudando. São estudiosos, é o povo mais culto do mundo. Não tem mais culto do que o nosso. Guinter, aqui, olha, nós temos um espaço limitado aqui, mas eu vou prometer trazer o Guinter pelo menos uma vez por mês, porque eu acho importante que é uma cabeça pensante dessas, né, um camarada que tem a experiência que ele tem, que tem a visão que tem, e, sobretudo, que alguém que vem da iniciativa privada, que tem essa visão mais clara das coisas, do desenvolvimento econômico, do fazer, do realizar, e não daquela coisa que nós falamos aqui, está pensando, está fazendo, vou fazer, pensa para o futuro. Não, tem que realizar agora. Tenho certeza, Guinter, que eu acho que foi um papo muito interessante, eu acho que essas coisas é que o programa se propõe, ou seja, é um programa voltado para a economia e o desenvolvimento econômico. Tratar das questões do Rio Grande do Sul. E o Guinter, com certeza, vai acertar esse espaço, e nós vamos trazê-lo aqui para debater com o senhor e com a senhora, e esclarecer essas coisas e realmente apontar caminho, que esse é o negócio, né, Guinter? Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima, Guinter. Obrigado. Muito bem, vamos ao comentário de Gustavo Bernardi, que nos fala aí sobre questão do direito imobiliário. Aliás, um espaço que tem sido revelado aqui no canal
da TV Urbana, no nosso programa Economia e Desenvolvimento, que tem tido muita aceitação por parte dos espectadores. Então, com vocês, Gustavo Bernardi. Bem, Silvio, eu vou concluir hoje o comentário da semana passada. O que é necessário para que você avalie se aquele investimento em imóvel na planta é um bom investimento? Na verdade, é importante que você sempre estabeleça, né, qual é a zona em que você está fazendo esta aquisição, em que bairro aquele imóvel está localizado. E é muito importante que você tenha também uma boa perspectiva de qual o valor daquele imóvel depois de pronto. Como é que você faz isso? Bom, avaliando os imóveis similares daquela região. Quanto valem aqueles imóveis similares naquela região? A metragem do imóvel que você está comprando na planta e qual o valor que ele vai adquirir depois de pronto. Muito importante também entender que você tem que apostar em empreendimentos que tenham liquidez, que tenham uma rápida velocidade de venda das unidades. Por que isso? Porque enquanto você está concorrendo com aquele imóvel que você vai revender com outros imóveis da própria construtora ou de outros investidores no mesmo empreendimento, a sua unidade não vai valorizar ou não vai valorizar de forma consistente. Então é muito importante que você aposte em empreendimentos que venham a ter uma boa velocidade de venda para que você não faça competição com outros investidores ou com aqueles imóveis que permanecem sendo vendidos na planta pela construtora. É muito importante também que você, ao transformar aquele seu imóvel, aquele seu investimento numa capitalização, ou seja, quando você vai repassar aquela unidade, você também transfira para o novo comprador o contrato. O contrato que você fez com a construtora pode ser transferido de diversas formas. A forma mais usual é fazer uma cessão de direitos daquele contrato para a pessoa que está então lhe comprando aquela unidade. É muito importante observar que a grande maioria desses contratos reservam um direito da construtora a um percentual da transação entre você e o novo comprador. É importante que você calcule esse comprometimento financeiro no seu negócio e também estabeleça isso como um custo da unidade que você está comprando. Por fim, é muito importante também fazer uma boa avaliação da construtora, da incorporadora que está realizando o empreendimento. Como hoje nós temos tido um atraso muito grande na entrega das obras, e muito importante também estabelecer que você tem que comprar de uma construtora que tenha o cuidado em concluir aquela incorporação e lhe entregar a unidade nas datas previstas. Hoje em dia é muito grande o número de atrasos na conclusão dos empreendimentos e, por suposto, também as ações, as discussões em que os proprietários, os aquisitores estão buscando a rescisão desses contratos. Essas são as minhas dicas para você fazer uma boa aquisição, uma boa compra de um imóvel na planta. Até mais, Silvio.